Está começando o Vagamente, um podcast de teologia, descontraído e bem-humorado, porém com conteúdo para não deixar a sua mente vagando sozinha. Fala pessoal, fala aí você que é o Dente de Brasa. E aí, seus cachoeira de unção, como é que vocês estão? Cada vez com uma entrada diferente aqui. Não sei até quando a gente consegue ser criativo desse jeito. Viva o Google, né? E esse monte de gente que faz essas presepadas aí, mas é legal, eu gosto. Mas é isso aí, pessoal. Começamos mais um Vagamente hoje aqui. Continuando na nossa proposta de fazer as introduções às cartas do Novo Testamento. E hoje, Gerald, qual é a nossa carta aqui que vamos falar? Hoje nós vamos falar de uma carta muito interessante, curtinha, mas muito interessante, com muito conteúdo, com muitas orientações, e a gente vai aprender muita coisa com ela hoje, que é a carta de Paulo aos Colossenses. Forma como a gente sempre faz, começamos pela autoria da carta. Então, a maioria dos eruditos dá autoria para nosso querido apóstolo Paulo, mais uma vez. As evidências que a gente fala são praticamente unânimes a favor da origem paulina. E a gente pode lembrar também que depois de passar 3 anos em Éfeso, né, Paulo foi preso em Jerusalém, ficou mais 2 anos detido em Cesareia. Ele navega para Roma, fica preso naquela casa alugada. Então nós já falamos um pouco sobre isso. E aqui é provavelmente mais uma daquelas cartas da prisão de que nós já falamos, né? Então compreendem Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que a gente ainda vai falar. Então muito provavelmente a autoria é de Paulo mesmo. Bem, e mantendo o nosso trabalho acadêmico aqui, né, Thiago? Ó, que beleza, ele concordou comigo. Quando que foi escrita? Qual a data? De acordo com os nossos estudos e pesquisas, que no final depois a gente dá as referências para vocês, provavelmente, como falamos, uma carta da prisão, então a tradição vai fixar a origem em Roma durante aquela prisão que é citada em Atos 28, então a gente está falando de 61, 62 ou 63 depois de Cristo, é mais ou menos essa data aí. Ainda há pessoas que questionam que pode ser que ele tenha escrito na prisão em Cesareia ou quando ele foi preso em Éfeso, mas a tradição mantém que foi durante a prisão de Roma, a primeira prisão da casa alugada. Quais seriam aí, então, os motivos para a gente poder estudar essa carta, o que ela fala, né, para a gente, antes de entrar nos assuntos de fato, né? Ela traz uma visão sobre Jesus Cristo, uma visão muito impactante, que ela vai, todas essas coisas que Paulo traz nessa carta vão impactar a nossa vida de uma maneira geral, e isso, cara, é muito importante, visto que muitos querem apenas uma instrução prática, ou seja, só aquela questão de fazer algo. Paulo ele faz uma coisa muito interessante nessa carta. Ele mistura as duas coisas, tanto a prática quanto uma boa teologia, mostrando que doutrina e teologia e vida prática vivem juntas no seu dia a dia. Quando ele vê problemas cristológicos na igreja de Colossos, ele vê que isso está impactando na prática deles como cristãos também. Ou seja, Paulo, como eu disse, não fazia essa dicotomia, porque ele entendia que uma boa teologia, uma boa doutrina fazem total diferença na vida prática do cristão. E eu concordo com Paulo. É isso aí. Ainda essa introdução aqui, uma característica interessante da carta é que ela é colocada ao lado de Efésios e elas são chamadas de cartas gêmeas. Elas têm muitos assuntos em comum, contém essa parte doutrinária do evangelho, e elas eram, na tradição antiga, elas eram cartas que eram lidas em voz alta nas igrejas. E apesar de elas terem um estilo muito parecido, a ênfase é bem diferente. Então Efésios, como a gente já comentou, ela chama os cristãos de corpo de Cristo. Então a ênfase está na igreja. Enquanto que Colossenses fala da cabeça do corpo, que é Jesus Cristo. E as duas coisas elas andam juntas, né? Ambos os temas são necessários,
Então, nós queremos agora falar dos motivos que levaram Paulo a escrever essa carta. Por que ele escreve essa carta aos Colossenses? Paulo escreve ela depois de uma visita de Epáfras. Os estudiosos dizem que ele era um evangelista da igreja em Colossos. Então Epáfras traz as demandas e as dificuldades que ele tem visto na igreja e conversa ali com Paulo, troca uma ideia e vai expondo para ele o que está acontecendo, que a gente já vai ver daqui a pouco as questões das heresias e tudo mais. E Paulo, então, a fim de instruir melhor a igreja, escreve essa carta para que eles pudessem ter algum documento ao qual eles pudessem se basear ali. Normalmente Paulo escreve as suas cartas pensando nisso também. Esse é o motivo. Epáfras visita Paulo, conta o que está acontecendo, então Paulo resolve escrever essa carta para instruir a igreja. Então, pessoal, agora falando um pouco sobre a cidade de Colossos, né? Aqui a gente tem algumas informações interessantes que vão nos ajudar a entender todo esse escopo, todo esse contexto, né? Então, um pouco sobre a cidade. A primeira informação, um estudioso, William Hendrickson, ele vai afirmar que ninguém sabe exatamente quando que foi fundada a cidade de Colossos, né? O que se sabe é que no tempo de Xerxes, essa cidade era uma comunidade florescente, crescente. Nós temos uma informação do pai da história, considerado o pai da história, Heródoto, volta do ano 480 a.C., que descrevia Colossos como uma grande cidade. Mas a verdade é que a gente começa a perceber que essa é uma cidade que foi perdendo muito de sua glória. E esse é o primeiro aspecto que a gente quer ressaltar sobre a cidade, né? Essa era uma cidade que ela vivia das glórias do passado. Então, uma cidade situada ali mais ou menos 160 quilômetros de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, né? E era uma das mais importantes cidades frígias. No passado era uma cidade muito famosa, muito rica. Ela era situada ali no vale do rio Lico e ficava numa das regiões mais férteis do mundo, onde haviam pastagens abundantes, haviam muitos rebanhos. Colossos também era um grande centro de tecelagem, lá se fabricavam as melhores lãs de todo o mundo antigo. Dizia-se também que o tráfego comercial, essa tecelagem, é que geravam prosperidade e um espírito comercial e empresarial na região de Colossos. Em segundo lugar, Colossos era uma cidade abalada por tragédias naturais. Aconteceram algumas tragédias naturais que fizeram com que essa cidade fosse ao declínio. Era uma região fértil, dentro da bacia do rio Lico. Era uma região vulcânica, então, perto de vulcão tem tremor constante. O historiador Strabo, ele, no começo da era cristã, já tinha descrito que era uma pequena cidade, ao contrário de Heródoto. Já estava falando ali que é uma pequena cidade, antes de Cristo eles estavam falando que era uma grande cidade. Então você vê como já muda em 400, 500 anos. Você fala, 400, 500 anos é muito. Não, mas se você olhar no tempo, na história, é muito pouco tempo. Então já vê que a cidade já é uma cidade pequena e definiu com um adjetivo que significa bom para terremotos. Né? Então era uma cidade bem abalada, né? Vamos dizer assim. A cidade estava abalada. Então esses abalos sísmicos eles faziam um grande estrago na cidade, na região. Como está escrito aqui, ela foi sacudida várias vezes, né? Levou vários chacoalhões desses terremotos. Por causa disso, por ser constante e de tempos em tempos, ela não teve facilidade para se recompor, para se reconstruir. Então, essa glória que nós vimos ali mais ou menos 500 a.C. foi sumindo ao longo do tempo. E um terremoto na época do imperador Nero, ali por volta de 60, deixou a cidade em ruínas, e Laodiceia e também Hierápolis. Tanto que você pode ver que não há escavações de Colossos, a cidade não existe. Né? Tipo, a gente sabe onde ela está, ela fica lá, mas o pessoal nem faz escavações. Enquanto as outras cidades foram reconstruídas, ela não se recuperou dessa catástrofe. E aos poucos, Colossos foi desaparecendo da história. Então, se você der uma boa pesquisada, você vai ver que não tem um sítio arqueológico ali na cidade e tal. Como você vê Éfeso, tem algumas imagens e tudo mais. E seguindo nessa mesma linha, Colossos, um terceiro ponto é que ela perdeu assim, a sua importância também
por causa da projeção dessas outras duas cidades que o Gerard acabou de falar. E essas duas cidades são citadas na própria carta aos Colossenses, né? Laodiceia e Herápolis. As três eram cidades frígias, é onde hoje deve se situar a Turquia, a parte asiática da Turquia. E é interessante que essas três cidades, vocês podiam ver as três, se tivesse em uma delas, você podia ver as duas, eram muito pertinho. Então, Hierápolis e Laodiceia estavam... Era o marco das três fronteiras ali praticamente. Da Ásia Menor. Era mais ou menos isso. Olha que legal. Porque se você for pegar, Hierápolis e Laodiceia estavam a 10 quilômetros uma de cada. E como eram cidades muito imponentes, tinham coisas muito grandes, você conseguia ver uma... estando em uma, você conseguia ver a outra. Tinha esse rio Lico, que a gente já citou algumas vezes. Então, ficava cada uma de um lado do vale. E Colossos, ela era a cidade que ficava uns 16 quilômetros rio acima. Então ficava uma cidade de cada lado do rio, subindo o rio, você tinha Colossos, bem na subida do rio. Então as três ali eram cidades bem importantes dessa época. O que acontecia? Laodiceia era um centro médico e um centro bancário. Então era uma região muito rica em ouro, também era um polo têxtil. E basicamente Laodiceia era o lar dos milionários, dos bancários. Então lá tinha teatro, tinha estádio, ginásio. E era uma cidade que se gloriava por ser rica e de não ter necessidade alguma. Inclusive a gente não tem a carta de Paulo a Laodiceia, mas nós temos uma parte muito importante em Apocalipse, em que uma das cartas é endereçada à igreja de Laodiceia. E como o Gerard já comentou, mesmo tendo sido devastada no terremoto do ano 60, ela foi reconstruída sem ajuda externa. Então era uma cidade que se vangloriava dessa riqueza que eles tinham. Laodiceia, então, era a Dubai da Ásia Menor? É uma boa comparação, acho que pode ser tranquilamente. Milionário, se constrói sozinho, não precisa de ajuda externa. Só tem milionário, bancário. Acho que vale. Vale uma comparação aí. Agora, Hierápolis, o que tinha de interessante lá? Fontes termais. Então ela acabava se tornando uma cidade que chamava pessoas que buscavam essas fontes quentes para banhos terapêuticos. E a tradição também fala que ela não tem muita informação, mas ela também foi uma cidade reconstruída depois desse terremoto que a gente comentou. Em quarto ponto aqui, Colossos ela era uma cidade povoada por uma grande colônia de judeus. Essa região estava muito povoada, então tinha cerca de 2.000 famílias judias que tinham sido deportadas da Babilônia e da Mesopotâmia. Então elas foram para essa região, por decreto de Antíoco o Grande, no século IV a.C. Esses judeus, então, eles cresceram ali financeiramente nessa região. Como sempre, né? Judeu cresce financeiramente em qualquer lugar do mundo, é impressionante, né? E em número, né? É um povo que gosta de se multiplicar, né? E nesse tempo, deviam ter cerca de 50.000 judeus na região. É bastante gente. Só que tem um problema. O legalismo judeu, então, associado à filosofia grega, que já é um problema das outras igrejas, também ficou ainda... acaba agravando a situação aqui da cidade de Colossos. Então eles se infiltram na igreja, que... havia uma fama por serem frouxos ali e darem abertura a essas especulações que vinham de fora, né? Principalmente essa questão helenística. E o judaísmo de livre pensamento associou-se a essas ideias das religiões e de mistério e essas revelações e coisas esotéricas e produziram uma heresia que era perniciosa e estava atacando a igreja. Uma última questão sobre a cidade de Colossos é que era uma cidade fértil para o paganismo sincrético. Porque além de tudo que a gente já comentou, ali ainda tinha o culto a Cibele, que é a grande deusa mãe da Ásia. Se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre ela. Mas basicamente a Frígia toda era o centro do culto a Cibele. Além disso, eles tinham essas práticas ascéticas, um ascetismo que basicamente você se privar até de questões básicas, então tinha essa questão. Então você junta essa prática de ascetismo, a prática da circuncisão vinda dos judeus, e tinha toda essa
essa junção das coisas e pode ser uma referência aos ritos de iniciação e às práticas de mutilação que haviam nesse culto também. Então aqui a gente consegue ter um panorama do que era essa cidade de Colossos, né? Um centro cultural e um canteiro fértil para esse sincretismo pagão. Então você pega, como se você pegasse todas as coisas, jogasse tudo num caldeirão, junta tudo e é o que você tem de a religião de Colossos, uma bagunça. Continuando então, agora vamos falar um pouco sobre a igreja de Colossos, um pouco sobre a fundação e alguns aspectos da igreja em si. Então, pelos que consta em Atos, provavelmente os colossenses eles ouviram o evangelho durante o ministério de Paulo em Éfeso, embora acredite-se que sejam os judeus frígios que levaram o evangelho para lá logo após o Pentecostes. Porque esse é o nosso primeiro ponto aqui a enfatizar, é que o fundador da igreja de Colossos não foi Paulo. Fica bem claro na carta de como ele não conhecia pessoalmente esses irmãos, ele nem chegou a visitar aquela igreja, mas acredita-se que ele fez uma supervisão, ele direcionou o plantio dessa igreja, ele acompanhou todo o processo, mas ele não esteve pessoalmente, presencialmente na igreja de Colossos. A gente imagina isso porque ele passou 3 anos praticamente na cidade de Éfeso, né? E desse grande centro que, como nós já falamos na carta aos Efésios, que se espalhou a palavra de Deus, foi alcançando vários povos, mas acreditamos que a fundação dessa igreja seja através de Epáfras. Epáfras realmente que foi o fundador da igreja. Por várias questões são citadas na própria carta também, algumas citações em Filemon, que Epáfras era natural da cidade, ele era o pastor da igreja, um servo de Cristo, companheiro de prisão do apóstolo Paulo, ele era um obreiro dedicado nas outras congregações, então ele tinha uma relação também com as igrejas da Laodiceia e de Herápolis. Muito provavelmente ele tenha se convertido por meio do apóstolo Paulo. Paulo vai chamar ele de amado conservo, e provavelmente as outras duas igrejas, Laodiceia e Herápolis, foram fundadas e pastoreadas por Epáfras também. E é esse mesmo Epáfras que leva notícias ao apóstolo Paulo e que dá esse relatório sobre o estado da igreja, como já comentou lá no começo. E em segundo lugar aqui, a respeito da igreja, os amigos de Paulo que estavam lá, né? Como Paulo não teve contato, mas ele era muito influente, como o Tiago falou, ele não foi à cidade, mas como ele influenciava a igreja, ele influenciava muito a igreja de Colossos. Então ele usava de algumas pessoas estratégicas que ele mantinha uma ligação profunda para poder doutrinar ali a igreja. Então ele é como se fosse os alunos de Paulo ali, ele vinha, aprendia com Paulo e voltava. E quem que eram esses caras? Primeiro Filemon, né? Nós temos uma carta de Paulo a Filemon. Então Filemon é de Colossos. E este é um cara rico, um filho na fé de Paulo. Na casa dele se reunia a igreja. Isso é interessante. E os estudiosos dizem que, em tese, a tese de que Filemon era casado com Ápia e pai de Arquipo. E nesse tempo o Arquipo era pastor da igreja. Então você vê que ele tem uma articulação ali bem complexa, né? A família dele em si trabalha na questão da igreja, na casa dele tem uma igreja. Então ele era uma pessoa muito influente na igreja. Então sua família era muito piedosa, comprometida com a causa de Cristo. E como eu disse, a sua casa era um santuário no qual os cristãos podiam se reunir e adorar a Deus. E o segundo camarada é o Onésimo. Este é um escravo de Filemon, né, que fugiu para Roma, lá foi preso, né? Lá na cadeia encontrou Paulo. Através de Paulo ele conhece a Jesus Cristo. Então ele se converte. Quando a gente vê lá na carta de Filemon, tem esse relato, né? Tornou-se um filho amado e cooperador de Paulo. Então Paulo devolveu a Filemon, né? Mandou ele de volta para Filemon, depois que ele sai da cadeia, recomendando que Filemon recebesse ele não mais como um escravo, mas como um irmão amado e um novo membro da igreja. Isso é muito importante. São duas pessoas muito importantes e muito influentes ali na igreja. Uma terceira questão é a vitalidade espiritual da igreja de Colossos, né? Então, quando Paulo enviou essa carta à igreja, a cidade já não era o grande centro urbano,
Era uma cidade pequena, pobre, não tinha muita relevância no contexto econômico, mas nós já falamos em outras introduções que Paulo era um estrategista, concentrado nos grandes centros, mas ele não por isso se esquecia de regiões menores. E aqui provavelmente Colossos é a cidade, vamos dizer assim, menos importante a qual o evangelho foi levado, que a gente tem registro, talvez seja a menos importante, vamos dizer assim, por ser uma cidade bem sem aquela glória, mas apesar disso era uma igreja situada numa cidade pequena, mas que recebia todas as influências de fora, e ainda assim eles tinham uma fé robusta, um amor profundo, uma esperança viva. Então não era o orçamento financeiro ou a condição da igreja em si que garantia o compromisso com Deus que eles tinham. Então nós vamos agora para a próxima parte, que agora a gente vai aprofundar um pouco em quais eram as heresias que estavam rolando ali na igreja de Colossos. Na epístola, Paulo transparece quais eram os desvios religiosos deles, e quais deles estavam se infiltrando na igreja. E isso é importante, e a gente vai demandar um tempo aqui, porque aqui ele fala de várias coisas, né? Vai ter vários assuntos que a gente vê em outras cartas, só que aqui é um pouco pior, né? Porque eles estavam misturando isso de fato com o cristianismo e aceitando essas visões dentro da igreja. Então presta atenção aqui que agora vai ser legal. Então essa parte aqui é importante, inclusive vários livros e vários comentários eles trazem isso aqui como a heresia de Colossos. Para vocês verem o nível que chegou aqui. O que era aqui? Colossos não era formada por pessoas que vinham de um paganismo e também era formada por aqueles que procediam do judaísmo. Aí você pega essa galera, junta e faz uma heresia. Que legal. Que é a heresia de Colossos. As meninas super heréticas. Pô, mano, ficou boa essa, cara. Tudo que há de ruim e uma pitada de cristianismo é uma heresia de Colossos. Não, essa foi a melhor até agora. E a carta de Colossos, então, é a resposta de Paulo diante dessa notícia, né, que ele recebeu de Epáfras, que estava tendo esse ensino estranho e sendo inculcado em Colossos, né? Um dos comentaristas, que é o Warren Wiersbe, ele vai dizer que os gnósticos, eles diziam que eles eram conhecedores das verdades profundas de Deus. Eles achavam que eles eram tipo os aristocratas espirituais, os mais elevados, e que por meio de um conhecimento esotérico eles chegariam à perfeição. E mais que isso, eles se vangloriavam dessa sabedoria mais profunda, eles diziam, né, do que aquela revelada nas Sagradas Escrituras. Uma sabedoria, além disso, que era designada só para alguns, né, só alguns escolhidos, favorecidos que podiam fazer isso. O grande problema desse pensamento gnóstico é que mais vai criando aquela questão das castas, tem muitas religiões, né? Então você vê aqueles que são superiores, têm mais revelações, eles são ditos até, em algumas religiões, são vistos como semideuses. Você deve lembrar, principalmente na cultura grega, a história do semideus. Ele é alguém mais elevado, né? Porque ele tem esse contato mais próximo. Normalmente se fala do filho, mas a ideia em si surge a partir desse princípio, de que ele é mais ligado com Deus. Então ele é um ser humano superior. Ele não é um Deus, porque ele não é ainda ali perfeito, vamos dizer assim, mas ele é mais perfeito que os outros seres humanos. Então é uma informação legal que eu estava vendo essa semana aí. Dentro de todo esse contexto que a gente está falando, qual que é o ponto principal, assim, onde pega mesmo a heresia gnóstica, é que eles diziam que a matéria em si é má. Mas qual matéria? Português, matemática? Geografia e história, com certeza era disso que eu estava falando. Substância. Obrigado. Qualquer... É que eu tenho que fazer o papel do burro aqui, né, cara? Fazer o papel, né? Qualquer objeto, qualquer coisa palpável, matéria. A carne. Qualquer coisa. Entendi. Obrigado. Então eles diziam que isso era essencialmente ruim. Se Deus é santo, ele não poderia criar o universo, considerando que a matéria é má. Ok, então se não foi Deus, de acordo com eles, claro, então foram os anjos que criaram a matéria. Seguindo essa lógica,
um Deus puro, ele não poderia ter comunicação direta com um homem pecador. Então o que ele fazia? Ele tinha que se comunicar através de uma cadeia de anjos intermediários, basicamente formando essa mediação de terra e céu. Era quase uma pirâmide financeira isso aí, velho. Meu Deus do céu. Pirâmide espiritual. Ô, mano. Vários memes bons hoje, aqui. Hoje tá bom o negócio, hein, cara. Deve ser porque eu tô meio com sono já, mano. Você tá ligado que depois das 10 só sai as boas, né? Continuando na seriedade aqui. O que eles diziam então? Que alguém que é essencialmente santo não pode ter comunhão com alguém que é essencialmente mau. Mas aí o que acontece? Como é que então o homem, ele, que de acordo com eles é essencialmente mau, a matéria, poderia se relacionar com um Deus essencialmente santo? O que se podia fazer? A heresia dizia o seguinte, que do Deus essencialmente santo, totalmente santo, 100%, emana como se ele criasse um outro Deus, um espectro, um espírito, né? Um espectro que é um pouco menos santo que ele. Aí não do original, desse primeiro, cria um outro espectro, um espírito menos santo ainda. Esse é o espectro 2. Espectro 2. O espectro 2 cria um espectro 3 e o terceiro e o quarto assim por diante, até que chega Jesus. Jesus é o espírito ou o espectro ou aquele que emanou, que é tão despojado de divindade que ele tem condição de entrar em contato com a humanidade. Ou seja, Jesus, de acordo com essa heresia, é o Deus mais fraco que tem. Se você não entendeu nada do que a gente falou até agora, volta e escuta de novo. Bem, a heresia de Colosso também tinha alguns elementos de astrologia. Esses rudimentos que aparecem em Colossenses 2, no capítulo 2, versículo 8, é o termo grego stoikeia. Nossa, que palavra linda. Que significa ensinos elementares, que é bem como espíritos elementares, que ele coloca também. Especialmente os espíritos dos astros e planetas. Ou seja, elementar é como se fosse assim, as coisas mais naturais. Então, o mundo antigo ele era dominado por esse tipo de pensamento. Da influência dos astros sobre os astros. No mundo antigo não, né, cara? Hoje também tem, né? O antigo estava e o mundo atual está. Pá, cara. Vamos lá. Não vamos falar de signo agora. Então, na filosofia... Esses astros não podem ser os astros da televisão, do cinema também? Não é aquele programa lá que tinha o Astros? Eu não sei que uns emissora que é. Uns caras bons cantar. Não vou fazer merchan pros caras aqui, tá louco? Mas pode ser, né? São os astros, o sol, a lua, as estrelas e os astros famosos. Pode ser, né? Corpos cintilantes. Então vamos lá, na filosofia helenista, os anjos, esses seres celestiais, eles estavam estreitamente associados às estrelas, ou às forças demoníacas e irracionais, que controlavam a vida humana na Terra. E nesse contexto, Paulo fala do culto aos anjos, como parte de um aparato da veneração prestada a esses poderes astrais. Né? Vocês têm que ver que para Paulo, qualquer coisa que não é Deus é demônio, é um Deus falso, tá? Impermeado por uma entidade demoníaca. Tá? Então tenham isso em mente. E havia uma necessidade de aplacar esses espíritos, vencê-los, procurando proteção numa divindade mais forte. Então vocês percebem a diferença, né? O gnosticismo fala que Jesus é o Deus mais forte, você tinha que procurar o mais fraco, e você tinha que procurar um Deus mais forte. Vocês pensam essa salada que está acontecendo? E a astrologia oferecia então aos homens um conhecimento secreto, mais uma vez um conhecimento secreto, que os livraria dessa escravidão dos espíritos elementares do mundo. E assim, eles ensinavam a necessidade de algo mais que Jesus. Ou seja, Jesus para eles não tinha suficiência plena. Ele não era suficiente para libertar o ser humano desses poderes malignos. E também isso questiona a supremacia de Cristo sobre todos os seres criados, sobre tudo, sobre o universo. Então vocês percebem que a coisa ela vai piorando. E isso tudo está misturado. Posso continuar? A gente vai esperar a geladeira do Thiago botar um ovo aqui. Aí a gente vai continuar.
Então Paulo ele escreve a carta aos Colossenses para repelir essas sugestões, no sentido de que esses anjos seriam dignos de alguma referência, né? Como eles são, Paulo vê eles como forças demoníacas, e eles diz que Cristo derrotou eles, neutralizou eles através da cruz. Ele teve vitória. Igualmente, essa heresia ela dava muita importância ao poder dos espíritos, ou seja, elevava esses espíritos demoníacos a um patamar que eles não tinham. O mundo antigo ele cria nesses poderes, ele tinha fé nesses poderes. Para eles, o ar, o trovão, o raio, a chuva tinham seus diretores demoníacos. Cada lugar, cada árvore, cada rio, cada lago, qualquer coisa criada ali que você possa imaginar, tinha o seu espírito. Não era só ali planta, tinha o espírito, né? Você já deve ter ouvido falar do espírito da natureza, uma coisa assim. O espírito da floresta. Essas coisas loucas aí. Então, o mundo antigo estava obcecado por essa ideia dos demônios, desses espíritos. E evidentemente, os falsos mestres em Colossenses diziam que se requeria algo mais que Cristo para derrotar esse poder. Olha que loucura. Que Cristo não era suficiente para tratar com eles. E que ele precisava, e que se precisava da ajuda de um outro conhecimento e um outro poder. Aí, além disso, como vocês estão vendo, a gente está construindo uma religião. Vão se acrescentando cada vez mais coisas. Além disso que foi tratado até agora, a heresia de Colossos ainda tinha um viés filosófico. Não tem como ficar mais difícil aí. Então dizia-se que o cristão ele estaria cada vez mais perto da perfeição se ele cumprisse preceitos ascéticos, que é aquilo que a gente comentou, como por exemplo, observar uma dieta específica, guardar o sábado, fazer o rito da circuncisão, acreditar que os anjos eles tinham uma função de mediadores. Todas essas são coisas remanescentes da crença judaica. Além disso, obter visões, uma intuição divina, ouvir uma voz interior, e tudo misturado era uma forma de legalismo judaico que acreditava que essas coisas ajudariam a chegar a uma perfeição espiritual. Bom, uma vez que, como a gente falou, eles consideravam que toda a matéria, tudo era mal, era preciso então encontrar maneiras de controlar agora a natureza humana. A gente já falou de como ter um relacionamento com esse Deus que é santo, agora como é que controla a natureza humana? Porque eles precisavam buscar uma perfeição. Nisso surgem duas escolas de pensamento. A primeira escola acreditava que a matéria ela só podia ser dominada por essa disciplina rígida, por esse ascetismo, que é o que a gente acabou de comentar. E uma segunda escola acreditava que era aceitável envolver-se com qualquer tipo de pecado, porque a matéria já era perversa mesmo, então não interessa o que eu faço. É legal que esses dois conceitos já são trabalhados por Paulo em outras cartas, né? Esse preceito de você dominar o corpo pela atividade física, por exemplo. Ele fala assim, o exercício físico na verdade tem pouco proveito, né? Mas a piedade para tudo se aproveita. Ele estava combatendo esse conceito de você dominar a sua carne, os seus desejos e tudo mais através de algo que você faz. E aí quando ele fala tudo me convém, mas nem tudo me edifica. Tudo posso naquele que me fortalece. Então as pessoas eles distorciam. Pedro escreve que eles estavam distorcendo a liberdade em Cristo. Então você vê que de maneira geral todas as igrejas estavam sofrendo problemas, quase todos eles escrevem a respeito desses temas. Só que a gente está dando uma ênfase aqui em Colossos porque aqui a coisa estava feia mesmo. Um dos grandes problemas aqui é que vamos chamar de um proto-gnosticismo, porque aqui ainda não está tão bem formado, né? Então os estudiosos entendem que aqui é essa semente que começa a ir crescendo e tal, mas aqui o proto-gnosticismo ele não tinha compromisso em romper com Cristo. Ele tentava unir a filosofia pagã com a fé cristã, dizendo que esse gnosticismo era como se fosse uma evolução do cristianismo. É como se fosse uma versão melhorada do cristianismo. Negava a suficiência de Cristo, porque a morte dele precisava ser complementada com outras coisas. É como se o cristianismo por si fosse só a versão beta, né?
e eles fossem a versão melhor. A versão final do produto. É só a versão de testes do cristianismo. Não, vamos ver no que dá aqui. Tem muito erro, vamos fazer uma versão mais top aqui, vamos arrumar. Mas aí o que acontece é que nosso querido apóstolo Paulo chega dando cajadada na galera, refutando toda essa heresia. O que ele afirma? Jesus é o criador do mundo visível, do mundo invisível, inclusive dos anjos. Ele não perde a sua santidade, ele se encarnou. Toda a plenitude da divindade habita em Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é o sustentador do universo, o redentor da humanidade. De uma maneira incrível, Paulo ele vai refutar essa heresia de Colossos e reafirmar a supremacia ou a preeminência de Cristo, como eles usam. Cristo é o primeiro na natureza, o primeiro na igreja, o primeiro na ressurreição, na ascensão, na glorificação. Só Ele que é mediador, só Ele que é salvador, só Ele que é fonte da vida. Então, Paulo ele vai ensinar que quem crê em Cristo e vive nele não precisa dessa sabedoria mundana. Paulo também vai afirmar que todos os poderes cósmicos dependem do Cristo, que encheu totalmente o universo e não vai deixar lugar para concorrentes, visto que esses concorrentes, como eles falam, esses anjos ou demônios, foram derrotados e são servos dele. Somente Cristo que vai dar significado ao universo. Nele tudo existe, portanto somente Ele dá relevância e propósito à vida. É assim que Paulo vai acabar com toda essa heresia de Colossos que foi construída, todo esse teatro aqui. Para resumir, todo esse falso ensinamento era o quê? Uma combinação de legalismo judaico, filosofia oriental, astrologia pagã, misticismo, ascetismo e aquela pitadinha de cristianismo. E assim nascem as meninas super heréticas. E esse que era o problema. Porque tinha uma coisa boa para cada um. Você encontrava algo com que você se identificava nessa salada. Então era bom para todo mundo. E por isso que era tão perigoso. E parecia cristianismo, né? Só tinha como se fosse um véuzinho ali encostando, dando aquele acabamento. Falando, não, isso aqui é cristianismo. Para encerrar essa parte, havia essa visão negativa da vida. Falava que Deus ele estava longe, a matéria era má e que os poderes demoníacos eram uma ameaça constante. A fé cristã vai ensinar o quê? Deus está próximo, Deus se relaciona conosco pessoalmente, que todas as coisas que Ele fez são boas, mesmo que elas sejam usadas de forma errada, as coisas são boas, e que é Cristo quem liberta seu povo dos poderes das trevas. E para nós, uma aplicação nos nossos dias, será que existe algo parecido com isso hoje em dia? Será que Jesus, em algumas filosofias, ele não é só considerado parte de uma filosofia, parte de um sistema religioso, quando ele não é o centro, não é algo parecido com o que a gente acabou de falar? Quando as pessoas elas buscam uma perfeição espiritual por uma fórmula, por um método, por um ritual, por uma disciplina, não é parecido com o que a gente falou? 7 sextas-feiras fortes. Que é muito importante. Fé cristã, mais alguma coisa, não é verdadeira. Uma fé que fala da vida profunda, que busca vitória, plenitude, mas que joga Jesus para escanteio, não é verdadeira. Então, se você identificou algo parecido com isso nos dias de hoje, é a mesma heresia de Colossos, só que com uma roupagem diferente. Colocou uma roupa mais do nosso tempo e tem o mesmo problema. O problema é o mesmo, tá colocando o desejo do homem no centro e Deus, Jesus Cristo, vira só mais um objeto para eu conseguir o que eu quero. Partindo então para o final, um pouco longo, mas vamos terminar. Essa carta então ela emprega um vocabulário, né, dos falsos mestres, mas não adota definições. Então nós encontramos algumas palavras muito legais aqui: plenitude, perfeito e pleno, que eram amplamente usadas no vocabulário gnóstico. Agora você vai entender por que Paulo usa essas palavras, para combater a heresia dos gnósticos. Além disso, ele fala sobre sabedoria, anjos e espíritos, sendo todos esses temas comuns e importantes também para o gnosticismo.
A diferença é que Paulo explica dentro do verdadeiro sentido cristão de cada um dos termos. O tema principal da carta, então, é a supremacia de Cristo. Fica bem claro, após a gente ver tanta heresia que diminui Cristo. Então é a supremacia de Cristo. Que não é preciso se preocupar com mediadores, com emanações espirituais, com anjos e tudo mais. Deus envia então seu Filho para morrer por nós. E todo aquele que nele crê é salvo e se torna parte do corpo de Cristo, a igreja do qual Cristo é o cabeça. Assim nós estamos unidos em Cristo, como num relacionamento. E nada mais é preciso acrescentar nesse relacionamento, pois cada cristão ele está sendo aperfeiçoado em Cristo e toda a plenitude de Deus já habita em Jesus Cristo. Dessa forma, Paulo ele não começa atacando os falsos mestres e as suas doutrinas, mas sim ele exalta Jesus Cristo, né? Todo mundo fala que é uma das práticas da ortodoxia de Paulo ali, né? Logo no capítulo 1 ele já vem falando a respeito de Cristo, mostrando que ele é o supremo, que ele é preeminente na mensagem do Evangelho, na redenção, na criação, na igreja e, por fim, no ministério do próprio Paulo. E após mostrar toda essa relevância de Cristo, sim, Paulo dá uma cajadada, né? Dá os dois pés no peito dos caras, dos hereges, das meninas super heréticas, no próprio território deles, né? Em Colossenses 2 ele desmascara essas falsas origens desses ensinamentos e mostra também como se contradizem com tudo que Paulo ensinou sobre Jesus Cristo. Então ele vai fazer esse alerta aos cristãos de Colossos, cuidado com as vãs filosofias, com o legalismo religioso, com as disciplinas criadas por homens. Na sequência, então, o capítulo 3 e 4, Paulo se dispõe a refutar, então, os hereges. Ele se dispõe a apresentar o antídoto para essas heresias que a igreja estava sendo atacada e via, às vezes, se aceitando ela. Então, o segredo era uma vida piedosa. E essa é uma parte importante, porque ele acrescenta no seu argumento: não me importa o que você acredita, desde que você viva corretamente. Nunca ouviu um argumento assim? Nunca ouviu alguém falando isso? O que você faz não importa, se você não me incomodar e estiver vivendo tudo certo, tá tudo tranquilo? certo. Tá favorável? Sei, não, isso é verdade. Então, e isso não faz sentido, pois se você acredita que a matéria é má por si só e só olha para o corpo de uma forma, você não faz sentido isso. Mas ao crer que o corpo é o templo do Espírito, o corpo é usado com essa convicção, né? Então você vê que essas doutrinas elas eram muito erradas, elas geram um modo de vida muito errado. E as doutrinas corretas conduzem um modo de vida correto. Lembra que eu falei no começo que Paulo ele não fazia dicotomia entre doutrina saudável, uma boa teologia e a vida prática cristã? Então aqui no final a gente vai vendo agora que esses capítulos vão mostrando tudo isso. Uma boa teologia impacta na nossa vida. E nos dois últimos capítulos, né, Paulo ele aplica essa supremacia de Cristo à vida diária. Se Cristo for de fato preeminente, nós glorificaremos guardando a nossa pureza. Nós vamos glorificar Ele através da nossa santidade, desfrutando uma comunhão com Ele, com os outros santos, que são os outros cristãos, amando uns aos outros no lar, sendo fiéis no trabalho, procurando testemunhar Cristo e servi-lo da melhor maneira possível. E dessa forma que nós encerramos mais uma introdução aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido bom para vocês. Agora é o momento de explicar quais são as nossas referências aqui. Nós estamos utilizando dentro de todos esses nossos estudos, o que nós passamos, foi só um resumo, mas é importante citar as fontes originais do nosso trabalho. Então nós estamos usando aqui o comentário expositivo do Hernandes Dias Lopes, nós estamos também usando o comentário expositivo do Warren Wiersbe, o comentário histórico-cultural do Kinner, da Vida Nova, e o comentário bíblico do Moody, que são as principais coisas que nós temos aqui. Também
o comentário de João Calvino aos Colossenses, algumas coisas, e artigos diversos, uma coisa ou outra complementando de várias partes da internet, só para complementar um ponto ou outro. E assim, nós agradecemos vocês nos aguentarem até aqui. Vocês devem ter percebido rouco, que peguei uma gripezinha. Mas assim, obrigado por estar até aqui com a gente. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter aprendido bastante aqui. Para nós foi muito bom. Óbvio que a gente, como sempre, apenas pincelou o assunto. E dessa forma nós também relembramos a vocês que compartilhem esse conteúdo com as pessoas que vocês conhecem, com seus amigos. Fiquem aí até o final, nós temos os recados finais agora dados pela Jaqueline das nossas redes sociais. Sempre lembramos que é importante para nós que vocês compartilhem, que vocês curtam, comentem, seja no Instagram, seja no Facebook, em qualquer lugar, e também nos deem feedback, pode ser por e-mail, pode vir falar diretamente com a gente. Pode vir falar diretamente. Se você nos conhece pessoalmente, venha e fale com a gente, comente. É isso aí, pessoal. Até o próximo. Que há, velhinho? Atenção, chegou a hora dos recados. Se você gostou do nosso podcast, dá uma moral pra gente. Estamos em várias plataformas. No Instagram, @vagamenteoficial. No Spotify, Vagamente. A página do Facebook, Vagamente. YouTube, Vagamente Podcast. E também temos o nosso e-mail para receber a sua pergunta, sugestão ou reclamação. Ou qualquer coisa que você queira nos dizer. Às vezes a gente não lê, mas o e-mail é deustalendo@gmail.com. É isso aí, até a próxima!